Olá, amadinhos! Voltei para a nossa aula 14.2, que é a nossa aula de revisão. Vamos lá, nivelamento, níveis de linguagem. Põe comigo. Temos aqui o seguinte, né? Os níveis de linguagem. Nível 1 é a norma culta a padrão, tá certo? É você empregar corretamente, escrever corretamente as palavras conforme a gramática normativa, tá certo? Respeitando, né, a concordância, a regência, a colocação pronominal. Aí no nível 2, eu tenho uma linguagem coloquial, que é a linguagem formal ou popular, aquela que você usa sem cerimônia quando você está conversando no meio familiar ou com os colegas, tá certo? E a linguagem regional é conforme, né, a localidade, que às vezes nós temos marcas regionais, como eu dei o exemplo, né, da questão de falar. Vamos lá, pão francês, pão aguado, né, cacetinho, macaxeira, mandioca, aipim. E o outro nível, gíria. E aí, brother? E aí, mano? Véi? Então, isso daí é gíria. E vai depender qual gíria que tem, né? Que há vários grupos, né? Tem a gíria dos skatistas, tem a gíria de funk, um monte de coisa assim. Beleza? E a linguagem vulgar. Qual seria essa linguagem vulgar? Ah, nós vai, nós fomos, né? Vamos aí. Então, é quando há esses desvios, né? Agora, o sentido figurado, né? Nós temos a linguagem conotativa e a linguagem denotativa. Aqui falando da linguagem conotativa. Palavra tem valor conotativo quando o seu significado é o quê? Ampliado ou alterado no contexto em que é pregada, sugerindo ideias que vão além de seu sentido mais usual. Aqui, neste exemplo, o rapaz fala para a menina, para a moça, você é uma cobra. Quando ele fala essa cobra, que ela é falsa, né? Que ela é traíra, entendeu? Mas só qual é o pensamento dela? Vem a cobra mesmo, no sentido real, mas só que ele está dando outro significado para cobra. Linguagem pode ser denotativa e conotativa. Quando eu tenho o quê? A linguagem denotativa é o sentido que? Literal, real, que a gente encontra no dicionário. Então, a denotativa, ela apresenta o sentido não figurado, então, o sentido real. Ó, texto não literário. Onde que tem texto não literário? Jornal, tese, receita, tá certo? Aqui é bula de remédio. Aí nós temos aqui conotativa, que é o sentido figurado, que tem mais de um significado, né? Onde que eu vou encontrar a linguagem conotativa? Nas músicas, né? Nos poemas, em romance. Então, são textos literários. Belezinha? Então, aqui terminando a nossa revisão, amadinhos, da aula, e daqui a pouco eu retorno com o nosso Tirando Dúvidas. Até lá! Olá, amados, tudo bem? Vamos lá para o nosso momento Tirando Dúvidas, resolução de atividade de sala. Vamos para a nossa primeira questão sobre linguagem. Começando aqui, então, temos a questão 1. Entre as mensagens abaixo, a única que está de acordo com a norma escrita, né, culta, com a norma padrão. Nós temos aqui, letra A, as receitas incríveis preparadas para você. Clique aqui.
Mostra que você tem bom coração, contribua para a campanha do agasalho. C. Cura-te a ti mesmo e seja feliz. D. Subestime o consumidor, venda produtos de boa qualidade. E, em caso de acidente, não siga a viagem, pede o apoio de um policial. Então, aqui nós temos, presta atenção, ó, só tem uma que está conforme a norma padrão, que não houve um desvio, tá certo? Que foi empregada corretamente, né, a pessoa do discurso. Então, A, B, C, D, O, E, temos aqui o gabarito, que é a letra D, né? Não subestime o consumidor. Venda produtos de boa qualidade. Beleza? Vamos então para a questão 2. Quer entrar? Pode entrar. Mas você sabia que eu moro aqui? Como é que sabia? Cavalo seu é só? Cavalo seu é esse só? Ixi, cavalo tá manco, aguado. Presta mais não. Então aqui tem um trechinho, né? Meu tio, de João Guimarães Rosa, estas histórias. Então vamos lá. Observando-se a variedade linguística de que se vale o falante do trecho acima, percebe-se o uso. Então, você vê, olha as marcas. Quer entrar? Pode entrar. Mas você sabia que eu moro aqui? Como é que sabia? Cavalo seu é esse só? Ixi, cavalo tá manco, aguado. Presta mais não. Então, você vai prestar atenção aqui, né? A linguagem marcada por construções sintáticas complexas, inapropriadas para o contexto, responsáveis por truncar a comunicação e dificultar o entendimento. B. Linguagem formal utilizada pelas pessoas que dominam o nível culto da linguagem, sendo, portanto, adequada à situação em que o falante se encontra. C. Gírias e interjeições como ixi e aguado, propriamente utilizadas entre jovens, sendo assim incompatíveis com a situação em que o falante se encontra. D. Coloquialismo e linguagem formal, como mercê, e está apropriado para a situação de formalidade em que o falante se encontra. E. Linguagem formal, como emprego de vocabulário pouco usual. Então, qual é o comando da questão aqui? Observando a variedade linguística de que se vale, né, o falante do trecho, né, do texto, percebe-se o uso de A, B, C, D ou E. Nós temos aqui o gabarito, que é a letra D, né? Coloquialismo, a linguagem informal, como mercê, está apropriado para situações de informalidade em que o falante se encontra. Tá certo? Uma linguagem do dia a dia com amigos, né, e colegas. Por isso, gabarito, letra D. Ixi e aguado não são gírias, tá certo? Aí, por isso, gabarito, letra D. Questão 3. Ao fazer uso da linguagem coloquial, os falantes utilizam, presta atenção, linguagem coloquial. A linguagem formal padrão da língua, porém, escrita de forma como é pronunciada pelos falantes. B. Linguagem formal, neologismos, siglas e gestos. C. Linguagem formal, gíria, estrangeirismo, abreviações e palavras que não se relacionam à norma culta da língua. D. Linguagem não verbal, como gesto, mímica e desenhos. E linguagem verbal escrita a partir de siglas e abreviações. Então, ao fazer uso da linguagem coloquial, os falantes utilizam o quê? A, B, C, D ou E. Tá aqui o gabarito, né? Linguagem informal. Beleza? Gíria, estrangeirismo, abreviações, palavras que não se utilizam na norma culta da língua. 4.
Reunião sobre o clima termina com racha. A penúltima reunião de negociação, antes da Conferência do Clima de Copenhague, terminou ontem em Bangkok, Tailândia, com duas promessas, um dos países desenvolvidos, de que vão acabar com o protocolo de Kyoto, em favor de um acordo do clima único para os ricos e pobres. A outra dos países em desenvolvimento, de que não deixarão isso acontecer. Comando da questão. O título da notícia jornalística, reunião sobre o clima termina com racha, apresenta a marca da variação linguística própria. Expressão retórica em nível lexical. B. Registro informal no nível semântico. C. Do estilo jornalístico no nível tático. D. Da fala popular no nível mófico. E do texto formal no nível fonético. Então, aqui nós temos o seguinte, ó. Olha o título. Reunião sobre clima termina com racha. Olha bem, marca da variação linguística própria de qual? A, B, C, D ou E, amado. Vamos lá. Então, aqui a letra B, né? Registro informal no nível semântico. Quando fala reunião sobre o clima, termina com racha, tem o sentido, né? A questão do sentido. O que quer dizer, né? Com significado. Então, linguagem informal. Pronto, terminando aqui a primeira parte das atividades. Vamos agora para aquele momento que eu se liga no Enem. Momento de treino. Leia um trecho do poema A Terra é Natural. Patativa do Assaré, A Terra é Natural. Escute o que eu estou dizendo, seu doutor, seu coronel, de forma tão padecendo, meus filhos e minha mulher, sem briga, questão nem guerra, meça desta grande terra, uma tarefa para eu. Tenha pena do agregado, não me deixe deserdado. Então, você observou aqui, né, o uso de marcas linguísticas. Vocês vão ver o comando aqui, ó. Com relação ao nível de linguagem empregado no texto, é possível afirmar que, letra A linguagem muito coloquial compromete a leitura do poema e dessa forma impede que o leitor compreenda o seu conteúdo e sentido. B. As palavras doutor, coronel e mulher revelam características exclusivas do dialeto nordestino da língua portuguesa. A linguagem empregada no poema é padrão, embora haja poucas palavras como doutor, coronel, mulher, deixe, que são utilizadas na linguagem coloquial. D. A linguagem do poema é coloquial, já que é construído a partir da reprodução fiel da fala de algum nativo da língua portuguesa. E a linguagem empregada no poema é padrão. O que ocorre é que as palavras doutor, coronel e mulher eram assim escritas antigamente. Será que realmente doutor, coronel e mulher eram escritas assim? Então, amadinho, em relação ao nível de linguagem empregado no poema, o que é possível afirmar? O que nós vamos afirmar? Será que a linguagem é muito coloquial e compromete a leitura? Será que o conteúdo que foi escrito ali não é compreendido? E aí? Aí está dizendo assim, a linguagem muito coloquial compromete a leitura do poema. Vou voltar aqui, então, a terra é natural. Escute o que eu estou dizendo. Escute o que eu estou dizendo, seu doutor, seu coronel.
de fome estão padecendo, ou seja, que estão morrendo, né? Que os filhos, né? E mulher sem briga em questão nem terra, nem guerra. Meça, né? Cuidado com dessa meça dessa grande terra, umas tarefas para eu. Tenha pena do agregado, não me deixe deserdado. Dá para entender que ele está pedindo, né? Algo, né? Mais atenção, tá certo? Para não ficar... Dá para entender a mensagem aqui, tá certo? As falas que foi escrito coroné, assim, não impede o entendimento da mensagem. As palavras doutor, coroné, mulher revelam uma característica exclusiva do dialeto nordestino? Não. Aí tem a próxima. A linguagem empregada no poema é padrão, embora padrão, haja poucas palavras como doutor, não é padrão, né? Padrão é quando obedece o quê? A norma padrão, a norma culta. Então, doutor, coroné, mulher, não tá. A linguagem do poema coloquial, já que é construída a partir da reprodução fiel da fala de algum nativo da língua portuguesa? Sim. Aí sim. Aí vamos ver só a última. A linguagem empregada no poema é padrão. O que ocorre é que as palavras doutor, coroné e mulher eram assim escritas antigamente? Não, amadinho. Não. Então o gabarito aqui é a letra D. Tá certo? Foi feita a transcrição do jeito que a pessoa falou, né? A transcrição fonética, a transcrição da fala. Vamos então agora para o nosso clube de leitura, né? Unidade 1, Alto da Barca do Inferno, né? Gil Vicente. Então, nós temos aqui o seguinte, valores de duas épocas, escrita na passagem da Idade Média para a Idade Moderna. A obra oscila entre os valores morais, ao mesmo tempo que há uma severa crítica à sociedade típica da Idade Moderna, a obra também está religiosamente voltada para a figura de Deus, o que é uma característica o quê? Medieval. Belezinha? Então aqui o nosso livro da unidade 1, Alto da Barca do Inferno, de Gil Vicente. Pensamento do dia. Sempre no final de cada aula a gente traz, né, um pensamento, uma reflexão. Então vamos lá. Aquele que quer aprender a voar, um dia precisa primeiro aprender a ficar de pé. Caminhar, correr, escalar e dançar. Ninguém consegue voar só aprendendo voo. Então, aqui é o Nietzsche, tá certo? Mensagem aqui para vocês. E aí, amados? Chegamos, né? Agora sim, finalizou o nosso primeiro momento. Estou aguardando a fotinha de cada turma. Professor, não esqueça de me enviar, beleza? Muito obrigada pela companhia de vocês e até a próxima aula.